embate quente no ar. Você vai acompanhar o confronto entre Guga Noblat e o advogado de defesa do general Augusto Heleno. Com firmeza, o advogado rebateu as acusações, desmontou interpretações sobre reuniões ministeriais e explicou por que expressões como virar a mesa foram tiradas de contexto. Estou aqui com o Milanês, o advogado do Paulo Sérgio. Não. Augusto Heleno. Corte rápido. Augusto Heleno. Pois é, corrigido aqui ao vivo. Confundi os dois generais. Mas tá vendo? Mas qual tá mais enrascado? Eu não tenho problema, eu tô aqui pra corrigir os erros. Corte rápido. Eu acho que o seu tá mais enrascado, né? Não. Porque o seu tem história dele também, fazer parte de reuniões onde se arquitetou o golpe e, querendo ou não, o general Heleno, ele era o braço direito do Bolsonaro. Ele tá querendo agora se descompatibilizar do Bolsonaro. Dizer, não tava tão perto assim, fiquei 2 anos ali, um pouquinho na retaguarda do Bolsonaro, vai funcionar? O senhor acha que Qual vai reunião? convencer? Eu não sei que reunião você está falando, porque a única reunião que o Ministério Público traz é a reunião ministerial. Quando o senhor fala ele de falou em virada de mesa. É Eu falei reunião. E ele falou em virada de mesa naquela reunião. Como é que você consegue agora... Foi exatamente o que a gente colocou. Quando você está numa reunião ministerial, ela não, em tese, não seria transmitida. É uma reunião interna. Você não segura seus termos. Você usa termos mais assertivos, termos mais firmes, uma linguagem até um pouco mais ácida. Agora, quando se fala publicamente, normalmente se segura um pouco no linguajar, se usa outros termos. Mas em nenhum momento foi proposto algo inconstitucional, algo não republicano. Virar a mesa antes da eleição não parece não republicano? Vai virar o jogo, virar a mesa. Virar a mesa. Olha, por favor. A gente entendeu muito bem. O que o senhor acha que ele quis dizer com virar a mesa? Então? Virar o jogo, exatamente. Virar o jogo, é ganhar a eleição. No sentido de quem é ganhar a eleição, exatamente. Se a gente quiser, a gente tem que fazer antes da eleição, virar a eleição. Não faz sentido. Mas claro que faz. Não faz nenhum sentido. Como é que a gente vai ganhar uma eleição depois da eleição? Corte rápido. Não, o que ele está dizendo ali é que tem que tomar uma atitude antes da eleição, virar a mesa antes da eleição. Perfeito, nós temos que ganhar antes. É isso que o senhor quer convencer. O senhor acha que vai convencer os juízes? Mas tudo bem, vamos partir do seu pressuposto. Parte do seu pressuposto. Então tá bom, ele pode ter falado alguma coisa nesse sentido. O que ele fez? O senhor pode virar aqui pra mim e falar assim, eu quero matar alguém. Eu vou falar, tá, o que você fez por isso? Tem uma reunião onde o Bolsonaro tá ali pensando em tomar uma virada de mesa, em quem sabe tentar de alguma maneira não aceitar o resultado da eleição. Tem um ministro que vai lá e sugere isso. E ele vai e depois convida as Forças Armadas e de fato tenta colocar em prática isso. Não te parece que teve ali, portanto, uma participação do general Heleno também? Tudo isso que você falou, ele não participou. Ele participou da reunião. Perfeito, ele falou onde eles estavam ali decidindo se iam virar a mesa antes da eleição. Não, ali aquela reunião, o tema da reunião foi urnas eletrônicas. Claro. Não vamos claro, fugir aqui. A urna eletrônica era justificativa para virar a mesa. Não, a questão da urna eletrônica que foi trabalhada é se ela tinha validade ou não, se estava certo ou não. Tanto que o próprio Ministério da Defesa, à época, tinha uma investigação que estava fazendo um relatório para ver se era a confiabilidade das urnas ou não. Então ainda não tinha saído isso, mas em nenhum momento ele tomou alguma ação, agiu ou fez algo no sentido de golpe de Estado, intervenção ou ruptura institucional. Isso é claro. Isso é claro, né? Está provado. Como é claro para quem assistiu aquela reunião que o general Heleno, quando fala em virar a mesa, ele está querendo dizer em não aceitar o resultado da eleição. Isso é o mínimo que a gente consegue entender e interpretar daquilo. Tudo bem, se o senhor quer interpretar assim, beleza. Agora me fale, quais provas tem que ele fez alguma coisa? Corte rápido. Bom, ele está gravado falando para virar a mesa. Tudo bem, mas o senhor acha que isso não é o bastante? Ele participar de uma reunião onde o Bolsonaro está decidindo se vai virar a mesa, se vai tentar dar um golpe, e ele ir lá e incitar o Bolsonaro a fazer isso. Uma pessoa falar alguma coisa, não é que não é nada. Isso é um ponto, mas isso não é o suficiente. Sentar na entrevista, acho que o ponto mais forte da acusação tem sido a agenda do Heleno, onde ele anotou um rascunho de como deveriam ser questionadas as urnas, como deveria ser colocado em dúvida o processo eleitoral. E o senhor hoje veio desmontar a apresentação dessa agenda, dizendo que foram pegas páginas com 100 páginas de distância uma da outra para juntar como se fosse uma narrativa só. O senhor acha que conseguiu desmontar a maneira como essa agenda foi apresentada? Sim, porque veja, você colocou vários pontos que não estão na agenda, por exemplo. O que tem na agenda, os 2 pontos principais da acusação é aqueles 4 pontos de reunião estratégica, que nós provamos que não tem nada a ver com golpe, que são questões políticas, e o outro ponto que se trata do acionamento da AGU junto com o Ministério da Justiça lá para não cumprir, teoricamente, ordens judiciais. E que nós trouxemos que decisões judiciais não são monumentos inquestionáveis. Decisões judiciais são passíveis de crítica, decisões judiciais são passíveis de serem ilegais. E nós trouxemos um caso que teve grande alarde, que foi o não cumprimento pela Polícia Federal do alvará de soltura expedido pelo Tribunal TRF4 quando o presidente Lula estava preso. Então, assim, não é impossível e não é ilegal
se não cumprir decisões judiciais manifestamente ilegais, porque a Polícia Federal, no caso do presidente Lula, não cumpriu. Suscitou dúvida ao ministro de primeiro grau, que suscitou dúvida para o relator natural da causa no TRF, que alterou a decisão. Então, pera lá, se questionar a decisão virou crime? Se pensar em formas de é legal ou não o que estão fazendo é crime? Pelo contrário, claro que não. Isso, na verdade, só demonstra o quão correto e o quão constitucional é tudo que estava sendo discutido pelo general. Nessa caderneta dele, que diga-se e frisa-se. Não existe prova de compartilhamento, não existe prova de que esteve com alguém, e nós trouxemos testemunhas e documentos que comprovam isso. E eu trago de novo, a PGR não trouxe nada. Eles ficam igual esse entrevistador aqui, batendo em cima, reunião, fala, porque não conseguem trazer nada. Eles batem nos mesmos pontos, mas a agenda foi provado primeiro que não é agenda. E aí a agenda, se você não tiver apresentado, quem sabe ele consegue se livrar, porque se apresentou, aí parece que ele já está confabulando um golpe. Porque ele tem uma agenda golpista, ele participa de uma reunião de fala de virada de mesa. Não é golpista. Essa é a interpretação. Se você conseguir me provar onde está escrito agenda golpista, eu rasgo meu diploma. É só ler, interpretar o que ele está dizendo ali. Interpretar o quê? A gente trouxe os 4 pontos. A Polícia Federal, curiosamente, elidiu 13 pontos daquela real estratégica, que fala de eleitorado, que fala de mudança de Congresso, que fala de eleitores. Quem vai dar golpe? Urnas eletrônicas, fala de não confiar. Fala que é válido continuar a criticar as urnas. E não pode? Então agora é proibido criticar a urna eletrônica? Claro que é válido criticar a urna eletrônica. É válido se você não estiver espalhando uma série de fake news sobre a urna eletrônica, que foi exatamente o que fez todo o grupo do Bolsonaro. Exato, mas que grupo? O general Heleno não fez parte de nada disso. Então se teve golpe foi dos outros. Exatamente. Tá bom. Golpe teve, mas talvez tire o general Heleno. O general Heleno... Se teve algo, mas se não teve... foi com o general Heleno. Isso está mais do que provado. Vamos para ver, nós né? não teve. Para o senhor, né? Agora, para o juiz, eu acho que vai ser o contrário. Esperaremos a sentença. Qual que é a sensação do senhor depois de hoje? Nós vamos pela absolvição. Eu tô crente na absolvição do general Heleno. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma tremenda injustiça. Dos 5 crimes. Sim, com certeza. Não, aqui eu acho difícil. Se for para condenar, não tem como condenar. Como é que você vai... Vou condenar por organização criminosa? Que organização criminosa fez o quê? Tudo. Então, é difícil você... Eu não consigo vislumbrar... Organização criminosa da qual eu saí no meio do caminho, né? Mas se ele nunca fez parte, ele não precisa sair. Tá tranquilo. É uma coisa ou outra. Exatamente. Nós comprovamos que ele não falou. Muito obrigada. Gente, obrigado. Bom dia, até mais. Obrigado. Imagina. Até logo.